Segue falando dos impactos que essas medidas alternativas à alta do IOF podem causar se forem aprovadas no Congresso Nacional, especialmente sobre essa taxação dos títulos financeiros, as LCIs e LCAs. E é sobre esse assunto que a gente fala agora com Beto Saadia, que é diretor de investimentos da Nomus Saadia, perdão. Muito boa tarde, Beto. Boa tarde, Vitor. É um prazer estar aqui novamente. Perdão a minha indelicadeza e o erro aqui na pronúncia do seu sobrenome. Beto, começando pelo básico, eu queria entender exatamente o impacto para os setores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que todas essas medidas envolvem bets e mercado financeiro e que não teriam, nas palavras dele, impacto no dia a dia da população. Isso é verdade? Obrigado pela pergunta. Não, não é verdade, até porque o financiamento para essas empresas fica mais caro, né? Lembrando que quando você... E não se limita só às LCIs e LCAs, né? A gente está falando aqui em CRIs, em CRAs, e também foi citado até os fundos imobiliários que podem entrar dentro da MP, tá? Isso, na verdade, assim como o IOF fazia, essa alternativa, ela encarece crédito para essas empresas, leia-se, empresas do setor imobiliário, bancos, que também fazem esses financiamentos imobiliários, empresas do setor agro, tá? E os bancos que também fazem os empréstimos do setor agro, assim como as CRIs e as CRAs, que são instrumentos muito importantes de fomento, de financiamento para essas empresas do setor de infraestrutura também, então, debêntures incentivadas, por exemplo. Então, isso, de alguma forma, faz um efeito de aumentar os encargos para essas empresas e aumentar os juros pelo qual essas empresas fazem a captação do seu recurso, ou seja, como elas pegam dinheiro emprestado, né? E nessa possibilidade de uma revisão também das alíquotas do JCP, eu queria entender que impactos a gente pode prever a respeito dessa medida que agora, né, a gente tem a confirmação, inclusive por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que isso está na mesa, e inclusive por sugestão do Congresso Nacional. Pois é, Vitor, e o impacto é bem parecido. Na verdade, os bancos, obviamente, isso vai ter que passar pelo Congresso e também falando aqui do setor agro, de outros setores imobiliários, por exemplo, bancos, setor agro, setor imobiliário, eles têm ali uma bancada muito forte no governo, tá? Então a gente ainda fica na dúvida em relação a como isso vai ser desidratado quando passar pelo Congresso, tá? No geral, isso do ponto de vista econômico, tá? E aí o que a gente está vendo aqui em relação também a outras medidas que foram até anunciadas aqui há 2 reportagens atrás em relação à tarifa social da energia elétrica, mas qual é o contexto geral e o pano de fundo, né? É que o governo estimula muito a demanda, tá? E aí eu coloco também a tarifa social da energia elétrica que foi anunciada agora. Você tem também todos aqueles gastos previdenciários, BPC, também o crédito consignado privado, revisões eventuais no Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ou seja, você estimula muito a demanda e você está enforcando a oferta, tá? E aí entra também essa questão dos bancos, também é, do imposto para o LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures incentivadas e tudo mais. Então, de alguma forma, você restringe e enforca essa oferta. O que você tem é um descasamento de oferta e demanda na economia, uma demanda muito forte estimulada e uma oferta muito enforcada. A gente sabe o resultado disso. O resultado é mais inflação para frente. Então, mesmo que o governo consiga, com tudo isso, cumprir o arcabouço fiscal, ou seja, que ele consiga cumprir a meta de superávit primário, ainda assim, a gente, do outro lado, né, de Brasília, que é o Banco Central, vai precisar de mais juros durante mais tempo para conter essa inflação. Ou seja, se de um lado o superávit primário pode ser cumprido, de outro o superávit nominal, que é aquela dívida que vem depois que foram pagos juros da dívida, o déficit nominal, que é esse déficit total da economia, ele continua a aumentar, e isso não é bom para ninguém, né? Nem para a sociedade, nem para os investidores. Beto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que essas medidas devem ter impacto positivo do ponto de vista de a gente começar a pensar já numa reversão do cenário dos juros do país. É o contrário do que você está me dizendo agora. Quem é que está falando a verdade? É verdade. E ao contrário, na verdade, o que a gente está vendo é que, por exemplo, pega o IOF como exemplo. Se o IOF tem como medida ali, talvez até represar o
dinheiro dentro do país, as pessoas ficam mais assustadas ainda e compram mais dólares, né? Prevendo até do que pode vir daqui para frente. Em relação à curva de juros, vale a pena também citar a questão dessa tributação única e uniforme de 17,5% para aplicações financeiras, né? Isso é ruim do ponto de vista econômico também. Caramba, a gente conversa e a gente participa de muitas discussões de bancos centrais ao longo de países maduros economicamente. Poxa, como é difícil emitir dívidas de longo prazo, né? Cada vez mais, porque a população vai ficando mais velha e fica mais difícil essa população comprar títulos muito longos, tá? Então, a partir do momento que o governo vai e unifica todas essas alíquotas, ou seja, o imposto do investimento de longo prazo no Brasil, ele vai ser o mesmo do que o investimento de curto prazo, você desestimula os investimentos de longo prazo. Então, isso faz com que o governo e as empresas se financiem menos, ou seja, fica mais caro se financiar no longo prazo. Então, o Haddad, obviamente, ele está usando um discurso político, mas o discurso econômico é que isso vai fazer com que a gente gere mais inflação e deixe a nossa taxa Selic mais alta durante mais tempo. Beto, o ministro disse que essa taxação de 5% sobre as LCIs, LCAs, há também essa discussão sobre a possibilidade de CRIs e CRAs também terem uma taxação nessa mesma base, mas ele disse que esses títulos eles continuam atrativos exatamente pela discrepância de tarifas cobradas, né, de taxação, porque a gente vai ter essa diferença entre as alíquotas, agora essa alíquota base de 17,5% sobre essas aplicações financeiras, mas esses títulos que eram isentos agora com essa taxação de 5%. A gente pode considerar que esses títulos eles continuam sim atrativos, ou a gente pode pensar também, a partir desse cenário, de uma dificuldade maior de se negociar títulos de longo prazo, a gente tenha uma renúncia fiscal, né, uma renúncia do ponto de vista de arrecadação, uma frustração do ponto de vista de arrecadação maior do que a desejada pelo Ministério da Fazenda. Perfeito. A sua pergunta tem dois aspectos aqui. Um do ponto de vista de arrecadação. Então, assim, de todos esses instrumentos que foram anunciados como alternativa ao IOF, eles têm potencial, sim, de arrecadação ali, que pode chegar a 60, 70 bi. Isso tudo é uma especulação ainda, porque a MP, de fato, a gente não leu, ela não existe ainda, ela está sendo redigida. Mas, de tudo que foi falado, existem, sim, instrumentos que podem fazer a gente chegar a 70 bi, né? Se você pegar o JCP dos bancos, a CSLL, os gastos tributários também tem muito dinheiro aí que dá para tirar, e aí soma-se também a tributação de todos esses ativos financeiros, você consegue sim chegar a 70 bi, por exemplo, tá? Óbvio, tem que ler a MP. Esse não é o problema é que a gente está fomentando muito gasto, né, tanto gasto obrigatório quanto gasto discricionário, e ao mesmo tempo também tendo que pagar isso com muita elevação de imposto. Esse modelo econômico é um modelo que se exaure em algum momento, ou seja, a gente pode até ter que fazer um ajuste fiscal muito, muito grande, talvez em 2027, o que pode levar até o Brasil para uma recessão estrutural rápida, obviamente, mas vai se exigir um ajuste fiscal muito grande em 2027. A gente queria que esse reajuste fiscal, ou seja, essa contenção geral de gastos, né, diminuir o PPC, colocar uma limitação ali, desvinculação, né, que é o que muito se fala, né, desvincular salário mínimo do BPC, ou, por exemplo, a desvinculação dos gastos de saúde e educação, tudo isso é extremamente necessário, essa desvinculação, para a gente colocar o Brasil numa trajetória de dívida saudável, tá? Então, mas em relação ao que você perguntou, as LCIs, LCAs e todos esses incentivados, eles continuam atrativos sim, tá? O problema é que eles continuam um pouco menos atrativos do que eles estavam. Por quê? Porque o emissor desses títulos, e aí sejam empresas ou sejam bancos, né, que quando a gente fala dos bancários, eles vão ter que aumentar um pouquinho essa rentabilidade como que para compensar esse imposto adicional, tá? E aí, quando você tem um aumento na rentabilidade dessas emissões, em outras palavras, significa dizer que essas empresas, esses bancos, eles estão pegando dinheiro emprestado mais caro, tá? E se eles estão pegando dinheiro emprestado mais caro, eles vão, obviamente, é mais caro para eles investirem. Então, eles ficam um pouquinho menos atrativos, mas eles ainda continuam vantajosos em relação àqueles ativos
que não são os ativos incentivados. De qualquer forma, isso para o investimento de longo prazo no Brasil, como eu falei, isso atrapalha. Beto, o único anúncio esperado do ponto de vista, principalmente de revisão fiscal, né, pensando do ponto de vista do gasto, tenho reiterado isso, que tem uma estratégia retórica ali de chamar renúncia fiscal de gasto tributário e ok, né, é legítimo por parte do Ministério da Fazenda querer rever esses gastos tributários. Porém, havia expectativa exatamente do combate, pelo menos, de uma forma um pouquinho mais ampla, né? O mensurado ali pelo Ministério da Fazenda, do ponto de vista de renúncia, de arrecadação, é da ordem de 800 bilhões de reais. Agora, deve-se discutir apenas 10% daquilo que é infraconstitucional. Não se deve atacar aquilo que é constitucional. Qual é exatamente o quanto essa proposta ela é perene? O quanto a gente vai precisar ter uma nova discussão da mesma ordem de dificuldade em pouco tempo? Perfeito. E muito se fala no gasto tributário como algo que não deveria ser feito, né? Mas, na verdade, os gastos tributários, que são essas isenções de diversos tipos, né? Tanto as constitucionais quanto as não constitucionais, elas têm motivo para existir, tá? E, muitas vezes, esses motivos são legítimos e tecnicamente corretos, tá? No sentido de estimular determinados setores, por exemplo, de medicamentos, por exemplo, algumas questões ligadas à tecnologia ou à educação, ou à pequena empresa também, principalmente os constitucionais, eles existem motivos para existir e, de novo, isso, de alguma forma, acaba fomentando esses setores. Quando você aumenta, quando você agora tributa novamente esses setores, isso, de alguma forma, enforca de novo a nossa cadeia produtiva, do mesmo jeito que é enforcado quando você também onera CRIs, CRAs, debêntures e LCs e LCAs. Então, de novo, assim, o governo ele deveria focar na demanda agregada, né? A gente tem que diminuir a demanda agregada, ou seja, desvincular, de novo, repassar todos aqueles gastos que são obrigatórios, previdenciários, saúde, educação, também os estímulos que estão sendo dados também de transferências, por exemplo, como o que foi recentemente anunciado agora da tarifa do setor elétrico, de desestimular a demanda agregada, para aí sim, esse é o diagnóstico que é o correto para colocar a inflação na meta, tá? Então, o que a gente está vendo é também uma disposição muito pequena do governo, quase nenhuma disposição de você fazer isso, principalmente quando se aproxima agora de um ano eleitoral. Não é verdade que a gente também não vê uma disposição do Congresso, tá, em aprovar medidas de contenção, na verdade, de redução do gasto obrigatório, mas a gente está vendo ali uma guerra entre Congresso e governo, tá? Porque se aproxima do ano eleitoral, então o Congresso também tem uma espécie de também tem uma ideia de colocar o governo num corner no sentido, caramba, se a gente tem que reduzir os gastos agora, que pelo menos vocês sejam os responsáveis publicamente por isso, né? Mas aí o governo, como é que o governo responde, o executivo no caso, né? Falando, poxa, como é que a gente vai fazer isso agora em ano eleitoral? Então, a gente fica muito preocupado, por exemplo, com o arcabouço fiscal de 2026, tá? O que pode acontecer no arcabouço fiscal de 2026? Será que ele não vai ser cumprido? Ou será que, por exemplo, em algum momento o governo vai se reunir para mudar a meta de superávit primário, como já foi feito há 2 anos atrás? Então, é isso que o mercado está um pouco preocupado, porque de todas as contas que estão sendo feitas agora, se não pegar no ponto nevrálgico, que é o gasto obrigatório, tá? A conta para o ano que vem não fecha, tá? Então, ou pelo menos esses gastos obrigatórios vão performar em cima dos gastos discricionários. O que eu estou querendo dizer? Os gastos discricionários, obviamente, vão ter que ser praticamente zero. E a gente pode ver uma pista disso nas reuniões bimestrais do Tesouro. As contenções e os contingenciamentos e bloqueios que estão sendo feitos, eles são muito altos. Ou seja, o último que foi feito foi da ordem de um pouquinho mais de 30 bilhões de reais. Ou seja, qual é o contingenciamento e o bloqueio que vai ter que ser feito nas próximas reuniões bimestrais para que o arcabouço fiscal seja cumprido, tá? É isso que o mercado fica preocupado. E com razão, né, Beto? Conversei aqui com o Beto Saadia, que é diretor de investimento da Nomos. Agradeço muito pela disponibilidade.
Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.